Olá, eu sou a Thalita Aguiar, biomédica e cientista, e hoje eu estou aqui a convite do meu DNA para o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde nós vamos abordar os temas: o que são testes genéticos, qual é o princípio e quais são os custos das tecnologias de sequenciamento de nova geração, o que são bancos de dados genéticos e, por isso, qual é a importância de testes como esses que o meu DNA oferece para a gente conhecer qual é a constituição genética da nossa sociedade. E também a gente vai falar um pouquinho sobre predisposição a câncer. Quais são os genes que já tem descritos na literatura, ou seja, quais são os genes que a ciência já descobriu que, quando mutados, eles aumentam ou não a chance de uma pessoa desenvolver câncer, qual o tipo de câncer e o que é um pouco do conceito de câncer hereditário, câncer somático. Então, tudo isso que às vezes a gente ouve aí na mídia falando e que nem sempre a gente tem um conceito muito claro na nossa cabeça. Para começar, então, o primeiro vídeo, a gente vai falar sobre o que são os testes genéticos. E qual que é o objetivo dessa série de vídeos que nós vamos trazer para vocês? A ideia é não só conversar com quem não é da área da saúde, então explicar muitos dos conceitos de genética e de biologia molecular para quem não fez faculdade, para quem não é da área da saúde, mas também para quem é da área da saúde, porque às vezes mesmo os profissionais da saúde, eles ainda têm muitas dúvidas sobre o que são os testes genéticos, como funcionam, o que é o screening de uma população, como que funciona um aconselhamento genético. Então a ideia é também falar com os profissionais da saúde que não necessariamente trabalham com a genética, mas que têm a curiosidade e que também precisam saber, uma vez que cada vez mais esses assuntos eles estão na vida dos pacientes que a gente atende. E por isso é importante a gente saber como explicar, como orientar, o porquê da importância de você fazer ou não um teste genético, certo? Para começar, eu perguntei para algumas pessoas do meu círculo de amizades e da minha família se eles sabiam que era um teste genético e se eles sabiam qual era a importância do aconselhamento genético na medicina de prevenção, tá? Então, vamos ver aí o que eles responderam pra gente e logo depois a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o que são os testes genéticos. Combinado? Olá, eu sou a Ellen, eu sou advogada e eu vim aqui responder para vocês que eu não sei definir o que são testes genéticos. O conceito eu não sei, tá? E eu vim falar também que eu imagino que a importância do aconselhamento genético na medicina de prevenção é porque muitas das nossas doenças vêm da nossa carga genética, né? Eles falam que tem coisas que a gente passa de pai para filho. Então, eu acredito que nós podemos, com o aconselhamento genético, descobrir que se temos genes que nos dão propensão a essa ou aquela doença e nos tratarmos ou tomarmos providências para evitar, que foi aquele caso famoso lá, pelo menos pelo que eu entendo, da Angelina Jolie, que ela descobriu que tinha e tirou a mama para não ter câncer de mama como a mãe dela. Então, eu acredito que é de suma importância o aconselhamento genético na medicina preventiva, bem como a medicina preventiva ela tem que ser mais importante do que a medicina já de atuação em caso concreto. Meu nome é Fátima, tenho 60 anos, sou professora nos cursos de engenharia. E se eu sei o que é um teste genético, eu até sei o que é um teste genético, mas não com profundidade, né? Eu sei que o teste genético ajuda a mapear o DNA e a partir desse mapeamento é possível determinar se pode vir a ter algumas doenças, alguma coisa no futuro, de acordo com o seu
com a genética, né? Com a sua genética, com o seu DNA que é herdado aí dos seus pais. Para que serve? Evidentemente, se você consegue saber algumas doenças que você pode vir a ter, evidentemente você pode começar a ter uma vida mais saudável, você pode começar a prevenir algumas coisas, não é? Então, acho que é isso, mas eu escuto falar muito disso aqui em casa, mas falar que eu sei, não, mas eu sei que é isso, mais ou menos, tá bom? Boa tarde, meu nome é Gamaliel, sou enfermeiro e para mim teste genético é um exame, uma avaliação no DNA de um indivíduo ou de um casal, por exemplo, para rastrear possíveis doenças genéticas ou alterações genéticas que podem cursar ou surgir ao longo da vida do indivíduo ou de uma criança, por exemplo, na união de um casal. A importância dos testes genéticos está na possibilidade de identificar essa possível alteração ou doença que pode surgir tanto no indivíduo quanto na criança que pode nascer com a união de um casal, e isso pode prevenir ou preparar pelo menos a pessoa ou a família sobre o possível surgimento dessa doença. Bom, então vocês viram aí que mais ou menos a gente já sabe o que são testes genéticos, talvez a gente não saiba o conceito exatamente, mas que nós temos uma ideia. Mas o que a gente precisa, enquanto profissional da saúde, trazer essa conscientização, enquanto população geral entender, é saber quais são as vantagens e as desvantagens de um teste genético, qual que é a importância de você ter esse conhecimento dessa base genética de uma sociedade ou de uma população. E para isso, então, a gente precisa entender algumas coisinhas. Para começar, então, nós vamos ver um pouquinho sobre a definição, não do que são os testes genéticos, mas da onde que veio, de quais disciplinas, né, de estudo veio a base para o conhecimento dos testes genéticos. Então, os testes genéticos, eles vêm de uma junção da genética com a biologia molecular. Tá? Porque os experimentos, os testes, né, a parte laboratorial que a gente usa para os testes genéticos, ela vem dos avanços da biologia molecular. Então, a genética, ela vai estudar os nossos genes, que são aqueles pedaços do nosso DNA que produzem proteínas e que são responsáveis, né, é onde se encontram a maior parte das alterações que podem levar alguma característica específica ou aparecimento de alguma doença. Ela vai estudar a nossa variação genética, ou seja, qual parte do DNA que nos difere de uma mosca, de um arroz, ou então por que a população brasileira é diferente da francesa, que é diferente da coreana. Essa variabilidade genética e a hereditariedade, ou seja, como é que essas características que estão presentes no nosso DNA, elas são transmitidas para as outras gerações, ou seja, para os nossos filhos, depois para os netos e assim sucessivamente. Enquanto que a biologia molecular, ela é uma área onde ela vai estudar a função molecular das nossas células, ou seja, como é que o nosso DNA, o nosso RNA e as nossas proteínas, como é que tudo isso está interligado e como é que isso vai conferir determinadas características para o nosso organismo. E a gente tem que lembrar aqui rapidinho que quando a gente pensa em DNA, em hereditariedade, não é só a cor do cabelo, a cor do olho, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou magro, se eu sou gordo, se eu tenho uma aptidão maior para jogar bola ou se eu sou melhor em conta de matemática. Quando a gente pensa no nosso DNA e no nosso código da vida, né, que é assim que ele é chamado, a gente tem que lembrar que a gente está falando também de como que as proteínas são produzidas no nosso corpo, como é que o nosso organismo utiliza isso, como é que as nossas células funcionam, o nosso tecido funciona. Então, tudo que a gente ele é em consequência do nosso DNA, da forma como ele se expressa das nossas células e como tudo isso está interligado. Certo?
E nós, seres humanos, temos que lembrar o seguinte, nós temos 46 cromossomos nas nossas células, com exceção dos nossos gametas, que só tem metade. Gametas são os espermatozoides e os óvulos. E desses 46, 23 cromossomos vieram do nosso pai, 23 cromossomos vieram da nossa mãe. O que são cromossomos? Os cromossomos nada mais são do que o DNA compactado, ou seja, então, se a gente esticasse o DNA, ele não ia caber dentro das nossas células, porque pensa que o nosso DNA é formado por 3 bilhões de pares de base, ou seja, 3 bilhões de letrinhas, né, que são os famosos nucleotídeos. E aí, para caber tudo isso lá no núcleo da nossa célula, esse DNA se compacta, ou seja, ele vai se enrolando, se dobrando, até formar os cromossomos, certo? Então, esses cromossomos, na verdade, eles não estão lá, assim, bonitinhos nas nossas células, eles estão todos lá nos emaranhados e eles se dividem quando as nossas células vão se dividir, se multiplicar, que são os processos de mitose, meiose, né? E aí, tudo isso, então, esse conjunto do nosso DNA, que está lá enovelado, né, pelas histonas, que são outros componentes químicos, que vão formar os cromossomos, tudo isso é chamado de genoma humano, no nosso caso, da espécie humana, certo? E nós temos algumas diferenças, que foi como eu falei para vocês lá no começo, tá? Quando a gente pensa em mutação, que é o que a gente pensa quando a gente vai falar sobre teste genético, a gente tem que lembrar o seguinte, o nosso DNA, como eu falei para vocês, ele é formado por 3 bilhões de pares de base. Desses 3 bilhões, nós temos aproximadamente 20 mil genes, ou seja, o que é isso? 20 mil pedaços, né, do nosso DNA que codificam proteínas, né? Que é o que a gente chama de parte funcional. Mas não é exatamente isso, mas vamos pensar nesse termo. Quando esse DNA, né, que é essa região do DNA, que são esses genes, ela tem alguma alteração, ela tem alguma mutação, pode ser que isso seja patogênico, tá? E isso vai gerar uma consequência de uma doença, de uma alteração. Quando a gente tem uma alteração que às vezes é benigna, isso é só chamado de variabilidade. E essa variabilidade, ela pode acontecer na região que não são dos genes, né? Que são no que a gente ainda antigamente se chamava de lixo do DNA. Hoje a gente já sabe que ela tem um papel de regulação, de controle. E tudo isso vai gerar variabilidade, tá? Que é o que nos torna diferentes e a gente vai ver já na imagem seguinte. E aí, a gente tem que lembrar que essa variabilidade, como eu falei para vocês, ela pode ser causada por uma alteração em uma dessas 3 bilhões de letrinhas, na verdade em várias, né, dessas, mas que vai conferir as características diferentes, como também se acontecer uma mudança em uma letrinha, em um gene específico, pode ser que leve a uma doença, como nessa imagem eu mostrei para vocês, uma alteração no gene SMN1, que causa AME, que é a atrofia muscular espinal, tá? Então, quando a gente pensa em teste genético, a gente está pensando em uma triagem, ou seja, em uma busca que nos fale tanto qual é a alteração responsável por essa variabilidade genética, quanto por essas alterações que podem levar ao aparecimento de doenças, tá? E quando a gente está pensando em doença, eu tenho que lembrar que existem os testes genéticos que são diagnósticos e os testes genéticos que são de triagem, que é aí a grande diferença entre medicina de precisão e medicina de prevenção. Então, quando eu faço um teste genético pensando em doenças, né, eu tenho tanto um teste genético de diagnóstico, que aí na maioria dos casos eu preciso que um médico faça esse pedido, né, a partir daquela condição clínica do paciente, e eu tenho os de triagem. Os de triagem, eles vão trabalhar com base, se você tem um histórico familiar, se você tem alguma condição que possa indicar que você tem uma alteração genética que possa levar ao aparecimento de alguma doença no futuro.
Então tá aí a diferença entre medicina de precisão e medicina de prevenção. A medicina de precisão, ela vai trabalhar com base naquilo que já existe, ou seja, em um diagnóstico de uma determinada doença, de uma determinada condição, e essa medicina de precisão, a ciência, né, ela vai trabalhar em conjunto com essa medicina para buscar tratamentos que sejam personalizados, formas de diagnóstico que sejam mais precisas, enquanto que a medicina de prevenção vai utilizar a nossa base genética, ou seja, se eu tenho alteração em algum gene que possa levar ao aparecimento de uma doença, para eu prevenir que essa doença apareça em um estágio avançado. Então, que eu faça exames regularmente, que eu consulte especialistas, em alguns casos específicos, buscar o aconselhamento genético para saber qual é a chance de eu passar isso para os meus filhos ou não, tá? Então, aí é que tá a diferença. Então, quando a gente pensa em teste genético, a gente tem que lembrar o seguinte: eu tenho algumas linhas para esses testes, eu posso tanto ir para a linha onde eu vou estudar a minha variabilidade genética, como é, por exemplo, o kit de ancestralidade, para conhecer qual é a composição do meu DNA que vem de determinada população. Isso também é importante se a gente pensar em medicina, em saúde pública, já que determinados povos têm predisposição diferente a algumas doenças. E tenho os testes que são baseados para medicina mesmo, tanto de diagnóstico quanto de triagem, tá bom? Os que a gente vai falar um pouquinho ao longo desses vídeos são principalmente os relacionados à medicina de prevenção e ao aconselhamento genético. Então, como eu falei para vocês, a gente tem 3 bilhões de letrinhas no nosso DNA, 3 bilhões de pares de bases, sendo que só 0,1 é o que nos difere, da nós humanos, né, uns dos outros. Ou seja, esse 0,1% que é diferente é o que torna a população uma coisa tão incrível, né? De tantas culturas diferentes, de tantas formas, de tantos jeitos. Então, a genética é uma coisa assim sensacional mesmo. E a prova como essa variabilidade ela tem que ser estudada para a gente entender exatamente por que tão pouco leva a essa diferença tão grande. Combinado? Os testes genéticos, a gente vai falar um pouquinho sobre cada tecnologia quando eu falar das tecnologias sequenciamento de nova geração, mas só para a gente já manter na cabeça. A gente tem principalmente os testes que vão estudar alterações maiores nos cromossomos, então que eles vão buscar alterações em cromossomos inteiros, como é, por exemplo, o caso da síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. E eu tenho aqueles testes que vão buscar mutações específicas já lá na sequência do DNA. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso no vídeo seguinte. Aí, só para a gente também já ficar na cabeça, quando eu recebo um teste genético positivo, ou seja, com alguma mutação em algum gene que cause a predisposição, eu tenho que procurar um especialista, ou seja, procurar um geneticista, procurar um aconselhamento genético. Por quê? Essa mutação ela vai ter que ser avaliada com base em outras condições. Então, no meu histórico clínico, no histórico familiar, se essa mutação ela é benigna, se ela é patogênica, se ela é provavelmente benigna, provavelmente patogênica, ou o que a gente chama de VUS, que é uma variante que a ciência ainda não conseguiu determinar se ela é benigna ou patogênica, tá? Então, tudo isso vai ter que ser avaliado em conjunto com o especialista, que é o geneticista. Então, mesmo os testes que não necessitam de um pedido médico, que são esses de triagem, em casos positivos, você vai ter que procurar um médico para a interpretação daquele resultado, certo? E em conjunto com tudo isso, entender se aquela variante, se aquela mutação, ela é frequente na nossa população ou não, entender exatamente o que você tem que fazer caso seja uma variante que possa levar ao aparecimento de uma doença ou não. Combinado? Bom, então acho que era isso que eu queria trazer para vocês nesse primeiro vídeo.
da gente falando um pouquinho sobre da onde vem os testes genéticos, que é da junção com a genética com a biologia molecular, como é que a gente estuda isso no nosso DNA, nos nossos cromossomos, e entender um pouquinho qual é a diferença de variabilidade genética e de uma mutação que possa levar ao aparecimento de uma doença, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo para a gente conversar um pouquinho mais sobre as tecnologias. Tchau!